Amém? Já cansaram? Opa, aguenta mais? Então vamos orar mais uma vez de novo. Espírito Santo, a gente quer te louvar. Deus, durante meses e meses, Pai, todos esses jovens têm passado por aqui orando por cada um que está aqui. E Deus, de coração, eu creio que muitos dos que estão aqui são respostas de oração. Talvez estavam distantes, talvez nem te conheciam, e por causa de convites, por causa da oração do teu povo, Deus, o Senhor foi trazendo e hoje estão aqui. O Senhor já tem feito obra na vida de cada um, tem trazido cura, tem trazido libertação. Senhor Jesus, durante todos esses meses, a cada semana, Pai, esse povo tem repreendido, Deus, Satanás na vida dessa juventude, tem clamado cura, Deus, sobre essa juventude, tem clamado salvação sobre essa juventude. Senhor Jesus, a guerra já foi ganha, a batalha já foi vencida. Hoje nós estamos aqui, Pai, tão somente para tomar posse dos despojos do Senhor, porque já foi conquistado no reino espiritual. Portanto, Deus, que enquanto, Deus, a Tua palavra for pregada, Deus, que o Senhor penetre no mais profundo do nosso coração, que toda resistência, Deus, a Deus de Satanás, que toda desatenção seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Abra o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, e que Teu Espírito fale, faça aquilo que homem nenhum pode fazer, mas nós queremos que Tu podes, Senhor. Faz em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu gosto muito dos personagens que a gente vai falar aqui hoje. Eu queria te convidar hoje a estudar, a dar um panorama da vida de dois personagens da Bíblia. Dois personagens muito interessantes, que foram chamados por Deus, tiveram chamados muito interessantes, e Deus tinha feito promessas acerca do que poderia ser a vida de cada um deles, e cada um tomou caminhos diferentes, passos diferentes sobre o seu chamado, sobre a sua vida, e o final da vida deles, a história deles, serve de lição para a minha vida e para a sua vida. Eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Amém? Misericórdia. Juízes 13. Todo mundo achou? Eu não vou ler o texto na íntegra, porque a gente vai trabalhar vários capítulos aqui hoje, mas eu queria que você ficasse com a tua Bíblia aberta, e a gente vai estar estudando um pouquinho, passando por esses capítulos, por 13 até o capítulo 16, que vai estar contando sobre a história de Sansão. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da história de Sansão. Um homem que foi comparado a deuses que não são deuses, né, da mitologia grega, como Hércules, um cara fortão. Ele era um cara que, quando Deus se derramava sobre a vida dele, ele era um homem extremamente forte, talvez um dos mais fortes que Deus já tenha criado nessa terra. E através da força dele, Deus, desde antes dele nascer, Deus o consagrou para que ele pudesse ser um juiz, um guia para a nação de Israel. A história aqui vai nos contar, desde o capítulo 13, que os israelitas eles estavam sendo perseguidos por uma nação inimiga chamada Filistia, os filisteus. E essa nação, ela por vezes atacava, saqueava, aprontava das mais diversas situações com o povo de Deus. Muitas dessas vezes isso acontecia pela própria dureza de coração do povo, que não se submetia à vontade de Deus, adorava ídolos, fazia aquilo que era errado, e como consequência Deus permitia que as nações vizinhas viessem e mexessem com o povo de Deus, para que assim eles pudessem se voltar ao Senhor. E é exatamente isso que estava acontecendo.
E nesse tempo não existiam ainda os reis, como a gente depois vai ler a história de Saul, de Davi, de tantos outros reis que foram marcantes no povo de Deus. Não existia isso. Antes de existir os reis, existia a figura do juiz. Quem era o juiz? Eram pessoas que Deus levantava no meio do povo e derramava do Espírito dele, capacitava aquele povo, aquelas pessoas específicas para poder julgar as causas, com sabedoria, julgar situações e dar direções, palavras de Deus para que o povo pudesse andar segundo os preceitos do Senhor. Aqui estava acontecendo uma dessas histórias, começa a se desenrolar uma dessas histórias, e vai falar da história, começa o capítulo 13 falando da história dos pais de Sansão. Os pais dele, a mãe dele era estéril, não podia ter filho, até que numa situação, num determinado dia, um anjo de Deus aparece para ela, e fala que ela iria engravidar, e o filho dela ia ser consagrado desde o ventre, e ela não poderia fazer várias coisas, e aquela criança, quando nascesse, ia ser usada por Deus para poder guiar o povo. E ela, assustada com aquela situação, com aquela aparição daquele anjo, ela vai para casa, se encontra com o esposo e fala tudo aquilo para o esposo. O esposo acredita, mas não acredita, e ele ora para Deus e fala assim: Deus, se isso é do Senhor mesmo, que o Senhor possa aparecer de novo, manda o teu anjo de novo para falar comigo, para ele me ensinar, para nos ensinar como casal, o que a gente tem que fazer na criação dessa criança. E é muito interessante que Deus atende o pedido desse pai, e ele aparece de novo para essa mulher um dia que ela estava no campo, e quando ela vê o anjo de Deus, ela sai correndo para casa, chama o marido, e os dois na frente daquele anjo começam a ter uma conversa, e aquele anjo ele fala do filho que iria nascer, fala que Deus havia separado aquela criança desde antes dele nascer, para que ele pudesse ser um juiz. E naquele momento ele fala para a mãe, para o pai, que ele estava pedindo para que aquela criança fizesse um pacto muito comum no tempo passado da Bíblia, chamava o pacto de nazireado. Não é uma palavra difícil, né? Palavra complicada, nazireado, que vai trazer para nós a palavra nazireu, que era aquele que obedecia um pacto com o Senhor. Lá em Números capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21, vai nos explicar um pouquinho mais a ideia de o que era esse pacto de nazireado. Ele fala que era uma pessoa, ela fazia um propósito com Deus, de um determinado período de tempo, e ela tinha algumas obrigações nesse voto de nazireado. A primeira delas é que ele não podia raspar o cabelo, e nem raspar a barba, no caso dos homens. Ele não podia raspar o cabelo nem a barba durante o período que ele fizesse aquele compromisso com Deus. Outra coisa, ele não podia tocar coisas impuras, ou seja, se alguém morresse próximo a ele, ele não podia tocar o mesmo animal ou qualquer outra coisa, porque ele podia ficar impuro, e aí ele teria que renovar o voto dele e fazer tudo de novo. Ele não podia cortar o cabelo nem a barba, não podia tocar em coisa impura, e terceira, ele não podia tomar e nem comer nenhum fruto da uva, nem comer uva, nem uvas passas, nem suco de uva, nem vinho. Nada que viesse da uva podia ser ingerido por uma pessoa que fizesse o voto de nazireu. É interessante que lá em Números vai nos falar que pessoas adultas que escolheram para si isso, elas assumiam esse compromisso com Deus por um período de tempo. Mas aqui, quando o anjo está falando para os pais de Sansão, eles falam que Sansão já nasceu, já iria nascer nazireu desde o ventre da mãe, e ele não por um período de tempo, mas durante toda a sua vida, ele deveria manter o seu compromisso com Deus, sem tocar coisa impura, sem cortar a barba e sem cortar o cabelo, e sem comer nada que viesse da uva, nada. Esses eram os símbolos do compromisso que ele tinha feito com Deus, ou que Deus tinha feito com ele antes dele nascer. E é muito interessante que aqui no capítulo 13 vai falar que Sansão, então aconteceu, no versículo 24 vai falar: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Aqui já fala direto quando ele nasceu e quando ele já estava maior, e o Espírito de Deus já estava com ele desde o seu nascimento. Acho muito interessante essa figura. É importante lembrar que
diferente de nós, que a Bíblia fala que quando nós aceitamos o Senhor, entregamos a Ele. Filipenses 1,13 vai falar que quando a gente ouve a palavra da verdade, a gente crê no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A presença de Deus, o Espírito de Deus vem sobre cada um de nós. Isso não acontecia no Antigo Testamento. Apenas em alguns casos de pessoas recebiam a presença do Espírito Santo sobre elas. Um deles eram os juízes, outro eram os reis, outro eram os profetas e sacerdotes. Pessoas escolhidas por Deus para guiar, para ser instrumento de Deus entre o povo de Deus. E esse era o caso exclusivo aqui de Sansão, desde quando ele nasceu. Mas já no capítulo 14 vai nos falar algo interessante. Sansão, ele foi escolhido. Ele tinha autoridade, unção de Deus. A unção de Deus na vida dele se manifestava, a gente vai ler daqui a pouco, sobre a força, uma força descomunal. Ele era chamado, ele tinha autoridade, poder de Deus, e ele tinha um momento oportuno de fazer a diferença, ele tinha uma missão a executar, guiando o povo de Deus. Assim acontece com todos nós. Todos nós somos chamados por Deus, não apenas quem vai para longe. A Bíblia vai nos falar que o primeiro chamado de Deus, o primeiro convite de Deus para os servos dele é poder servir a Deus, entregar sua vida para Ele. E nesse caso todos nós, eu e você, somos chamados por Deus para viver um relacionamento eterno com Ele, que passa aqui pela terra e continua na eternidade. Todos nós somos chamados para isso, mas o nosso chamado, ele também é funcional, não apenas geográfico. Deus nos chama para uma missão, isso cada um de nós, para exercer um papel de influência onde Ele nos tem colocado. Em alguns casos, Deus nos leva para lugares mais longe também, mas esse, antes de tudo, é um chamado funcional. Se você entregou a sua vida por Deus, você é chamado. Deus quer usar a sua influência para abençoar as pessoas à sua volta, seja de perto, ou em alguns casos, quando Deus chama para enviar para longe, como a gente orou pelas meninas que estão lá no Líbano. Deus usa pessoas, Ele chama pessoas, mas Deus nos dá o livre-arbítrio, e é sobre isso que eu queria começar com vocês hoje. Deus nos dá o livre-arbítrio, que é a escolha que cada um de nós temos, de olhar diante das promessas e do convite de Deus, e de poder fazer aquilo que nós queremos, porque no final das contas seremos julgados pelas nossas escolhas, e é exatamente isso que começa a acontecer nesse caso com Sansão. Capítulo 14 vai começar a nos falar aqui. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes e entre todo esse povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Em outras versões eu acho muito interessante que esse versículo vai falar: ela agradou os meus olhos, agradou os meus olhos. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele, e o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Primeira questão que eu queria enfatizar com vocês foi a decisão de Sansão perante o chamado dele diante de Deus, o compromisso dele diante de Deus. Sansão, ele era chamado, ele tinha uma unção, um poder sobre a vida dele, ele tinha algo a executar no meio do povo, mas nesse momento ele escolheu quebrar princípios com o Senhor. Para me explicar melhor isso, eu queria que você entendesse que um dos preceitos muito fortes na lei de Deus, não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, era a obrigatoriedade que Deus colocava sobre o seu povo de só fazer casamento entre o povo de Deus.
E por várias vezes, em várias circunstâncias em toda a Bíblia, Deus vai condenar aqueles que se casavam com estrangeiros que adoravam outros ídolos que não a Deus, porque Deus sabia que o coração daqueles que serviam a Deus podiam ser pervertido, e isso aconteceu por tantos momentos. Um grande exemplo disso é Salomão, que se casou com pessoas, mulheres de várias nações, e diz que no final da vida daquele rei, que tinha tanta sabedoria, mas acabou morrendo burro, acabou pervertendo o seu coração e adorando deuses de outras nações, a tal ponto de construir templos a esses deuses. Um dos templos que Salomão é conhecido por ter construído é um templo ao deus Moloque, que vem da palavra moleque. É um deus que sacrificava crianças, ou exigia o sacrifício de crianças. Agora, como que pode o homem talvez conhecido como um dos mais sábios na Bíblia, que teve a oportunidade de construir o templo de Deus, tarefa essa que o pai dele queria, Davi, e Deus não permitiu, e ele pôde construir o templo de Deus, mas no final da sua vida, com o coração pervertido, ele também constrói templos para outros deuses, inclusive um Deus que exigia sacrifícios de crianças. Perversão do coração. A Bíblia vai nos falar isso de forma mais clara como jugo desigual. Jugo desigual. Eu queria que você pudesse, esse é um assunto que a gente conversa sempre nos gabinetes, vira e mexe, sempre, a gente atende gente que está passando por uma crise quanto ao jugo desigual, e enquanto eu orava, queridos, Deus falou forte para falar isso, porque tantas vezes, muita gente não conhece, acaba fazendo besteira, mas tem tanta gente que conhece, que é chamado, que tem experiência ou teve experiência com Deus, e tem ali diante de si a oportunidade de obedecer ou não aos preceitos de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 14, perdão, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. É importante você ler, marcar esse texto. 2 Coríntios capítulo 6. Amém? A gente vai ler do 14 em diante. Esse texto diz o seguinte, presta bem atenção. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comunhão a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Queridos, esse texto é muito claro. Que compatibilidade, que comunhão há entre o templo de Deus e o templo dos demônios. Que é esse jogo de palavras que Deus vai usando através do apóstolo Paulo para poder mostrar aquilo que é claro, tão claro, que não há conexão, não há como andar junto as coisas que são de Deus com as coisas que são do maligno. Não tem como dar certo, não tem como. Uma das palavras que é muito interessante para usar isso como referência é jugo desigual. Não se ponham sobre jugo desigual. Eu acho muito interessante essa palavra. Muita gente às vezes não conhece, mas eu sou de Minas, e lá em Minas ainda se vê, às vezes quando a gente está num lugar mais de roça, aqueles carros antigos puxados por bois. Antigamente não tinha trator, não tinha nada, eram os carros por boi que pegavam e puxavam, e puxam até hoje as coisas pesadas lá no sítio.
E é muito interessante que nesse texto é pegado essa referência, essa imagem dessa carroça com 2 bois. E aqueles 2 bois juntos, unidos ali pelo jugo ou pela canga que envolve os seus pescoços, juntos ali, eles conseguem botar a força necessária para colocar aquele carro, talvez pesado, em movimento. A figura, ela tem as suas nuances. Como que pode andar em linha reta 2 bois com portes diferentes? Se um boi for forte, aquele touro forte, robusto, né? E aquele outro mirradinho, que não comeu direito, que está lá magrinho. E aí o proprietário só tem aqueles 2 e coloca o touro bom e o mirradinho junto. O negócio fica até já pendendo. De repente ele coloca as coisas ali e bate no boi para ele andar para frente. O que vai acontecer, gente? É lógico. Qual boi que vai puxar mais forte para andar mais rápido? O mais forte. Enquanto isso, o pequenininho vai ficar ali. E o que vai acontecer se o carro ele der essa mexida? Um vai para um lado, vai para o outro. Se o boi continuar e o proprietário não parar, o que vai acabar acontecendo? Vai tombar. Não se ponham sobre jugo desigual. Não tem como andar em linha reta. Não tem como caminhar na mesma direção, no mesmo sentido, quando o porte, desse caso dos bois, eles são diferentes. Nesse texto é pegada essa imagem e trazida para nós enquanto cristãos, trazendo à luz a um princípio que está desde o Antigo Testamento, que não tem como dar certo relacionamentos entre um cristão e um não cristão. Não pode dar certo, porque cada um serve um Senhor diferente, cada um tem valores, tem uma ética diferente, e não pode dar certo. É tão interessante que todos os meses a gente recebe casais para conversar. E no começo ele chega com a cara amarela. E a gente, e aí, o que está acontecendo? Estou namorando. Oh, que bênção, glória a Deus. Mas ele não é crente. Poxa, querido, como assim? Pois é, pastor, cansei de esperar. Esses meninos da igreja são tudo uma cambada de bundão, fazem porcaria nenhuma. Estou aqui cheirosa, perfumado, com roupa de marca. Esses bundão não faz, são tudo criança, pastor. Escuta isso direto. É verdade? Vou criar uma contenda aqui no nosso meio, né? Homens, queridos, por uma questão como essa, e essa desculpa eu já escutei tantas vezes, acaba para muita gente servindo como desculpa para flexibilizar um compromisso com Deus. E aí lá fora, o colega de trabalho, de faculdade, chega junto. Enquanto o cara demora para convidar para sair, o outro já convidou 10 vezes. Ela está lá dizendo não. Chega uma hora que aquela época do mês está carente, talvez. E o cara ainda vem com a cesta de chocolate, aí é para acabar, né? E aí começa com, não dá nada, pastor, eu só vou conhecer. Pastor, só podia falar de Jesus para um amigo meu, você conhece essa história. Olha, vamos fazer uma viagem missionária no apartamento tal, pastor, a gente faz uma célula lá. Sabe, queridos, aí começa a flexibilizar uma coisa, aí vem outra, e quando vê, já está dentro de um relacionamento. E no começo, dá certo. O cara ou a menina vem na igreja, ele vai na célula, vai resposta de oração. Mas os valores são diferentes, a índole do coração é diferente. Talvez você está aqui, eu não queria que você entendesse isso como um preconceito, uma fala. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e talvez está estudando e falou assim, cara, eu vou matar esse gordinho lá na frente. Mas querido, eu queria te dizer, e só quem experimenta sabe. Eu falo isso não com uma arrogância, mas eu falo isso com a naturalidade. Quando a gente experimenta Deus, a gente renuncia a nossa vida para Ele entrar. Ele assumiu o controle, a nossa vida ela é diferente. Eu cansei de viver do meu jeito lá fora, até que eu entreguei minha vida para Ele, e Ele mudou minha vida, mudou a minha história, mudou os meus valores, deu um reset.
Mudou todas as coisas e continua mudando, porque nenhum de nós é perfeito, todos nós somos errados e vamos continuar sendo aperfeiçoados até a volta de Cristo. Mas tem uma diferença entre aqueles que se entregam para Deus e aqueles que não se entregam. E mais dia menos dia, aqueles que não servem a Deus, não tiveram essa experiência, vão começar a fazer coisas erradas e te puxar para fazer coisas erradas. É tão interessante que quando eu converso com muita gente que se desviou, como é que começou? Ah, pastor, ele estava cansado um dia, ou ela estava cansada um dia, eu falava, não vamos na igreja hoje não. Aí na semana seguinte tinha... Na outra, poxa, pastor, já faz 2 anos que eu não venho na igreja. E aí para cair, para fazer besteira, é 2 palitos. Depois, quando a gente é crente, e é entre 2 pessoas que servem a Deus, já é difícil pra caramba. Quanto mais quando não é crente, queridos. Não se ponham sobre jugo desigual. Isso é princípio bíblico. Aí tem outras falas, né? Pastor, eu conheço uma história de um primo meu, que ele não era crente, eu trouxe ele para a igreja, ele se converteu, pastor. Amém, querido, glória a Deus, eu creio nisso. Mas não usa das exceções como desculpa para a sua flexibilidade nos propósitos de Deus. Porque você pode falar um testemunho desse para mim, mas eu posso falar 20 para você, de pessoas que quando eu olho com carinho, eu olho para trás e vejo que eram pessoas com chamado, pessoas que Deus tinha feito tanta experiência, pessoas que tinham experimentado tanta coisa massa, estavam aqui como você sentado aí, adorando a Deus, ajudando, mas hoje não estão aqui. Por quê, queridos? Por causa de um relacionamento, por um jugo desigual, um relacionamento fora da vontade de Deus. Pouco a pouco, uma queda não acontece da noite para o dia, ela é construída dentro de um processo. E depois de um processo, quando a queda acontece, vem a vergonha. Tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que estava assim. E quando eu falava, volta para a igreja, assim, pastor, eu tenho vergonha. O que vão falar de mim? Eu falei, não interessa, a gente te ama, volta, vamos lá. Tenho vergonha, eu sinto nojo, vergonha de mim, pelo que eu fiz. Queridos, nenhum de nós é perfeito. Todos nós já caímos, e caímos em áreas diferentes. Mas o convite de Deus, ele sempre está aberto para nós, para que nós possamos viver uma vida com Ele. E a vida com Deus é do jeito dele, não é do seu jeito. Às vezes Deus te chamou para ser missionário no teu amigo, a tua amiga. E ser missionário é falar de Jesus, não quer dizer beijar na boca. Você está confundindo chamado missionário com beijo na boca. O problema é que quando não é cristão, a pessoa não para no beijo na boca, você sabe bem. Depois que você já teve uma vida sexual, queridos, mesmo que fosse só beijo, você sabe o que a diferença de um beijo, como te acende, como é diferente. Não se ponha sobre jugo desigual. Ele quebrou esse princípio. Ele quis casar com uma pessoa de outro país. Pode parecer bobo, mas Deus levou a sério, assim como Ele faz comigo e com você. Mas Ele continua. Segundo o voto que ele quebra diante de Deus, está lá no capítulo 14, lá no versículo 8, 9, 10 e 11, vai falar o seguinte para a gente: algum tempo depois dele ter matado aquele leão, voltou para casar-se com ela. Sansão saiu no caminho para olhar o cadáver do leão. Lembra? Ele não podia tocar coisa... Já esqueceram, gente? Ele não podia tocar coisa impura. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver. O cara é sem vergonha, não só foi lá e tocou, comeu,
e deu para a família dele comer, sem falar para ninguém, ficou pianinho. Pode parecer bobo, besteira, mas querido, quando Deus pede alguma coisa para a gente, seja o que for, pode parecer pequeno, mas quando Deus te pedir, faz. Porque se a gente quebra um pacto, um voto que a gente fez com Deus, uma aliança, as consequências virão sobre a nossa vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E aqui ele não estava nem aí, estava desgovernado, comeu, tocou, deu para a família. Versículo 10: seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. É tão interessante que quando eu estava estudando esse texto, a palavra no hebraico aqui para festa, dizia haver uma comemoração com bebidas. E quem dá uma festa, uma comemoração com bebidas, não fica só olhando. A bebida da época não tinha coca, não tinha Sprite, não tinha nada dessas coisas, tinha vinho, talvez suco de uva. Lembra do outro pacto? Ele não podia tocar nem comer nada que viesse da uva. Está lá o cara fazendo besteira de novo, enfiando o pé na jaca. Quer casar com uma mulher que não é do povo de Deus, toca em coisa impura, come do fruto da vide. E é tão interessante, queridos, quando a gente começa a entender isso aqui e traz para a nossa vida, quantos de nós, eu e você, temos quebrado nossos compromissos com Deus? Sabe, o problema do cristianismo não é o cristianismo, não é Cristo, não é o Evangelho. O problema do cristianismo somos eu e você. Porque a Bíblia fala que Deus ele transforma vidas e como consequência sociedades. Hoje nós somos mais de 50% da população. E que diferença nós temos feito de influência na nossa sociedade? Muito pouca, muito pouca. Porque realmente estivéssemos vivendo a influência onde quer que a gente estiver, eu tenho certeza que o nosso país já seria um país cristão, inteiramente e genuinamente cristão. Mas nós temos muitos cristãos nominais, que vêm, entram e saem dos templos, os mais variados, recebem a bênção, vêm aqui para frente, choram, se descabela, né? A maquiagem fica pingando, mas sai daqui para ir para a balada, sai daqui para transar com rapazes e meninas depois do culto, porque na verdade muitas vezes já vem aqui com essa intenção, lá, olha, não sei o que. Você quer a bênção de Deus, mas não quer todo o resto que o Senhor tem para a sua vida. Quebra votos, quebra pactos, e não apenas aqui, no seu imposto de renda, na sua empresa, com as suas finanças, com seus compromissos pessoais, com a sua ética, com seus valores. Aqui você tem a Bíblia debaixo do braço, mas fora daqui, ela passa muito longe da sua vida. E é por isso que as pessoas, às vezes, à nossa volta, ou à volta de cristãos assim, não querem saber de cristianismo, porque elas falam assim: eu, para ser cristão igual, prefiro continuar no mundo como eu estou, está muito melhor. Sabe, por causa do testemunho de alguns, tantos têm deixado de se converter, e ao invés de ser porta de entrada para pessoas novas, são pedra de tropeço, porque as pessoas que estão à sua volta estão cada vez mais se distanciando de Deus pelo testemunho errado, do avesso, que muitas pessoas têm vivido. Eu estou falando algo errado, ou você concorda com o que eu estou dizendo? É mais ou menos por aí? É isso? Sabe, queridos, o Evangelho é o mesmo. O Deus do Evangelho é o mesmo. O que tem poder para curar, salvar, transformar casamentos, curar pessoas que estão em dependências das mais diversas. O problema está comigo e com você em obedecer, em não apenas ler e conhecer, mas botar em prática. A Bíblia vai falar que realmente, verdadeiramente são discípulos aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Não é pelo conhecer. Na verdade, a Bíblia vai falar que quanto mais a gente conhece e não pratica, mais seremos julgados pela quantidade que nós conhecemos. Quando eu olho para Sansão, eu vejo um carro. Quem aqui gostaria de andar numa Ferrari? Se eu te convidasse hoje para andar numa Ferrari,
Aquela vermelhona bonita. Vamos dar uma volta. Quem gostaria? Mas se eu te falasse que essa Ferrari, pois é, esqueci de fazer a manutenção, ela está sem freio. Mas vamos lá, bora comigo. Quem quer ir? Ué, por que você não quer ir numa Ferrari sem freio? Porque você sabe que é um caminho talvez de uma ida só. Vai se espatelar todo, vai quebrar tudo, talvez você até morra. Ninguém quer isso. Quando eu olho para Sansão, eu vejo um carro desgovernado, um carro potente, poderoso. Lembra? Mesmo fazendo esse monte de burrada, ele tinha a presença de Deus, o chamado de Deus, a força, a oportunidade de fazer diferença. Mas ele estava fazendo tudo errado, por escolha própria. Quantas vezes eu e você somos assim? Carros desgovernados, vive dando PT, vive se quebrando e quebrando os outros à nossa volta, porque não honra os compromissos com Deus, porque não obedece aos preceitos do Senhor. Mas entre sai sábado e domingo, você está aqui, ou em qualquer outra igreja. Queridos, a questão não é na igreja. Eu gosto muito de uma frase que o Tiago fala: nós estamos aqui não para buscar o avivamento, mas o avivador. O avivador, o amado das nossas almas, quem pode transformar a nossa vida, a nossa história. Quantas vezes eu e você estamos sendo assim? Sansão estava dormindo, estava navegando nos seus sentimentos, nas suas vontades, tudo aquilo que ele queria fazer, ele fazia porque ele achava que não tinha consequências. E esse descontrole, ele é mostrado de tal forma, e as consequências de quando a gente planta as coisas fora da vontade de Deus, as colheitas que teremos são complicadas. Lá no capítulo 14 ainda, no versículo 19 e 20, vai falar que ele faz uma aposta antes disso, e ele é traído ali pela sua noiva e pelos seus patrícios, e ele desgovernado porque ele perdeu uma aposta, ele vai até uma cidade mais próxima e ele mata 30 pessoas, 30 homens, só para roubar a veste dele, porque essa era a paga que ele tinha que dar a aposta. Ele estava desgovernado, mata 30 pessoas só para buscar a roupa dela e para pagar a dívida dele. Pior, ele chega lá, estava acontecendo tal confusão que o pai da noiva ficou embaraçado com a situação, ele deu a mão da noiva em casamento para o companheiro de Sansão. Pensa num cara mansinho. Ele ficou furioso quando ele chegou na casa do sogro. Ele viu isso tudo acontecendo, e o sogro dele falou: casa com a minha filha mais nova, porque eu dei ela para o teu companheiro. Sansão fica irado. E ele faz um negócio aqui que só em filme para a gente entender esse negócio aqui. Capítulo 15, versículo 1 ao 6, vai falar que, até eu vou ler porque a gente tem que ler para entender e acreditar na história, está na Bíblia, senão eu não falava. Algum tempo depois da época da colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher. Sansão foi visitar a sua mulher e levou um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse: dessa vez ninguém poderá me culpar, quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas, e as amarrou aos pares pela cauda. Então, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, os cereais que eles iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Respondeu-lhes: foi Sansão, o genro de Timnate, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram, queimaram a sua mulher e o seu pai. Cara, que história sangrenta, complicada. O cara pegou 300 raposas, amarrou o rabo delas,
foi até o lugar que tinha plantação, botou fogo, soltou elas correndo no meio daquele, e foi pegando fogo em tudo. Pensa num cara que estava bravo. A Bíblia vai falar no versículo no Antigo Testamento que um abismo chama outro abismo. Quando a gente começa a flexibilizar e fazer coisas fora da vontade de Deus, um pecado chama um pecado, um erro chama outro erro. A gente vai ver a história de Davi, por exemplo, tempos depois. E vai ver um cara também que, por mais que fez tantas coisas por Deus, ele errou e fez burradas, talvez tão graves quanto a Sansão, mas mostra um comportamento diferente em Davi. Diz que Davi quebrantava o seu coração diante de Deus, se humilhava, pedia perdão. Por mais que ele tinha consequências na sua vida e família, Deus o abençoava e restaurava a sorte de Davi. Mas em nenhum momento, até aqui nessa história, Sansão se quebranta, se humilha diante de Deus. Antes, ele continua fazendo besteira. Quando os filisteus ficaram sabendo que ele tinha destruído a plantação, diz que eles enviaram um exército até Sansão. E o cara está tão desgovernado, que lá no capítulo 15, lá no versículo 14 a 17, vai falar que o exército estava ali cercando ele, e ele viu ali uma queixada de jumento, e ele pega aquela queixada de jumento, e começa a rodar, e bater, e naquela luta, ele, não sei se mata, destrói, ele joga por terra 1000 homens, pensa nisso, 1000 homens, pensa num cara forte, desgovernado. Sabe, às vezes eu vou ver alguns caras que já serviram a Deus, já estavam aqui, até tocavam no louvor, faziam o que acontecia, mas você vai ver os caras hoje longe da presença de Deus, desgovernados, porque flexibilizaram princípios com o Senhor, e um a um foi caindo, se quebrando, e quebrando as pessoas que estavam na sua volta. Alguns deles começaram com um relacionamento errado. Quem aqui não conhece gente que está desviado hoje, fruto de um relacionamento, começou com um relacionamento errado? Alguém conhece? Levanta a mão, olha para trás aí, olha para o lado, olha quanta gente. Isso acontece mais do que a gente imagina, queridos. Desgovernado. E aí vem a última e crucial ação dele. Lá no capítulo 16, lá no versículo 1, vai falar que certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Consumou um ato com uma pessoa, estava nem aí, queria saber de nada. Pouco tempo depois, aqui no mesmo texto, vai falar que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. É a primeira vez em todo o texto que fala que Sansão se apaixonou. Ele se apaixonou. Mas essa mulher, ela também era uma prostituta. No termo da palavra, que ela estava com ele por dinheiro. E os príncipes dos inimigos, os filisteus, em segredo chegaram para ela e falaram assim: Dalila, a gente vai te dar 1.400 ciclos de prata, cada um dos nossos príncipes, para você descobrir o segredo da força de Sansão. E é tão interessante, queridos, Sansão está tão cego, que ela começa a perguntar para ele: Sansão, qual que é o motivo da tua força? E ele começa a brincar com ela: se me amarrar com cordas assim assado, eu vou perder minha força. E quando ele está dormindo, ela vai lá e amarra ele, e ela acorda ele: Sansão, os filisteus estão aqui. Ele arrebenta todas aquelas cordas e vai, destrói tudo. E ela: poxa, você não me ama, poxa, você não conta o seu segredo para mim. E ele fala outra brincadeira, ele fala 3 vezes brincadeiras com ela, e ela vai lá e faz, e ele vai lá, depois está amarrado, está não sei o quê, e o cara está cego. Lembra no começo? Ele falou que queria ela
para os seus pais, ele queria aquela primeira mulher, porque ela agradava os seus olhos. Ele estava ali agradando os seus olhos, ele estava cego. E é tão interessante que às vezes você vai conversar com algumas pessoas que até já tiveram experiências com Deus, que podem estar dentro ou fora das igrejas. Você vai falar, está todo mundo falando, a família está falando, as lideranças estão falando, está todo mundo falando, mas a pessoa está cega. A pessoa está fazendo, feita de gato e sapato ali, e só ela não vê. Assim estava acontecendo com Sansão. Até que de tanto ela importunar ele, de tanto ela falar, amor, fala para mim, de tanto ela pegar no pé dele, chega um dia que ele abre o coração. Ele fala que ele era nazireu desde nascimento, e que por isso ele nunca tinha cortado seus cabelos. Ele não podia passar navalha nos seus cabelos, porque se assim o fizesse, ele ia perder sua força. Abriu o coração, entregou o coração para quem não é servo de Deus. Qual a consequência? Diz que ela fez ele dormir no colo dela. Enquanto ele dormia, ela foi cortando trança por trança, trança por trança. E de repente ela acorda ele: Sansão, os filisteus estão aqui. Mas diz o texto que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Deus havia se retirado, a tal ponto que os filisteus pegaram ele. E para mim, a chave maior desse texto está no capítulo 16, versículo 21, que diz que os filisteus pegaram Sansão e vazaram seus olhos, talvez com algo quente, enfiou algo quente nos olhos dele e cegou Sansão. Para mim, essa é a chave de toda a história de Sansão. Ele queria tanto agradar os seus olhos que ele acabou cego, literalmente. E eu tenho visto tantas pessoas assim, que não adianta mais você falar nada sobre Cristo, cristianismo, porque elas estão cegas. Talvez você esteja aqui dentro hoje, e eu quero falar para você em nome de Jesus, que Jesus pode reverter o teu quadro, Ele pode mudar a tua história, mas não enquanto tiver altivez no seu coração. A única forma de eu e você obtermos favor de Deus é nos humilhando, é reconhecer o nosso erro, onde nós caímos, e pedir para Deus restaurar a nossa vida. Infelizmente, ele não teve essa oportunidade, e acabou cego. Sansão não guardou a sua pureza na sua vida, e acabou sendo destruído como um carro que bate de cheio no muro. Destruído. E sabe, queridos, eu queria te desafiar nesse momento ao contrário de Sansão. Você que está aqui, seja você solteiro ou você que está namorando, noivo ou casado, a guardar a sua pureza diante de Deus. Sabe, querido, se você está namorando, está noivo, não importa quanta pressão, quanta tentação, quanta dificuldade você está tendo na sua relação. Queridos, eu creio num Deus que é o Deus que propõe para nós relacionamentos, e pode fazer não da nossa forma, do nosso jeito, mas da forma dele, com que isso dê certo, debaixo de uma bênção. Quando a gente mantém relacionamentos fora da bênção de Deus e não busca Ele, a tendência é que você vai cair, se precipitar. E presta bem atenção, aquilo que começa errado, de forma alguma vai acabar certo. Aquilo que começa errado, de forma alguma vai acabar certo. Se você está namorando, talvez você está escutando tudo isso, e Deus está falando para você: pastor, eu estou sob jugo desigual. Se Deus mandar você terminar o relacionamento hoje, queridos, em nome de Jesus, termine esse relacionamento. Um dos prazeres que eu tenho no meu ministério é fazer casamento de pessoas, né, Sombra? É gostoso demais, é bênção demais. Agora, um dos momentos mais tristes, talvez, do nosso ministério, é poder acabar junto com um casal ali, quando eles estão se divorciando. Eu, infelizmente, já tive o desprazer de
batizar, fazer o casamento, acompanhar durante anos, mas um dia ir com eles no cartório. E ali naquele dia presenciar um divórcio. É triste demais. Triste demais. Portanto, se você está dentro de um compromisso que você entende, eu creio que quando a gente é exposto à palavra de Deus, você pode concordar comigo ou não, não interessa, mas quando a gente é exposto à palavra de Deus, por mais que você não queira ouvir, o Espírito Santo do Senhor fica batendo no teu coração, ele tira o teu sono, ele te incomoda, porque não é palavra humana, é palavra de Deus. E se Deus está falando com você, em nome de Jesus, eu te desafio a tomar uma postura, como homem, como mulher de Deus, e terminar esse namoro, esse noivado. Se Deus estiver te conduzindo a isso, tenha coragem. Se não, queridos, continua, mas na direção que Deus te falou. Eu creio que existem exceções, eu creio, mas cuidado, para que por exceções você acaba não caindo e se distanciando daquilo que é mais importante. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Eu quero falar para você que está solteiro. Queridos, eu queria te desafiar a manter a sua pureza diante de Deus, em nome de Jesus. Sabe, você está solteiro e pode estar por N questões, mas se você está esperando, aguardando no Senhor, então que Deus te dê graça e que você busque isso no Senhor, de esperar no Senhor no tempo certo. As coisas irão acontecer, mas você vai entrar num casamento debaixo da bênção de Deus. Querido, se você está solteiro aqui, está virgem, eu sei que nós vivemos numa sociedade hoje que ridiculariza quem é virgem ainda. A palavra de Deus nos fala que todos os princípios da Bíblia são presentes de um Deus de amor para as nossas vidas. A maioria das pessoas que vão zoar você, que vão te ridicularizar por seus propósitos e seus pactos com Deus, eles não entendem e nunca vão entender a dimensão do Deus que você serve. A palavra de Deus nos fala que Deus e as coisas de Deus, para aqueles que não servem ao Senhor, são loucura, mas são sabedoria e poder para aqueles que servem a Deus. Você que está guardando a sua pureza para o seu casamento, eu queria te desafiar, guarda ela, coloca diante do Senhor. Entenda, querido, que o mais importante na minha e na sua história não é o casamento. Entenda bem, nós vivemos esse tempo aqui na terra e um dia vamos morrer, mas Deus nos criou para a eternidade, e como a eternidade, Deus nos chamou para viver e servi-lo. A Bíblia vai falar que no céu não vai haver casamento, vai haver servos de Deus que vão continuar servindo e adorando a Deus pela eternidade. Pela eternidade. A oportunidade que Deus dá a cada um de se casar, de ter matrimônio, é aqui na terra. Você pode falar, mas pastor, todos os dias a gente recebe gente em crise com isso. Mas será, e não sei o que, e nada. Queridos, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, mas que Ele seja o foco, que Ele seja o primeiro, que Ele seja a razão da sua esperança, porque entenda bem, de uma vez por todas, em nome de Jesus, que isso entre na tua cabeça, queridos. A única coisa que nos completa por inteiro é Deus. Casamento nenhum, cônjuge nenhum, sucesso na tua carreira não vai preencher você. É uma parte da bênção e da vida que Deus te dá, e com certeza tudo que Deus dá é bom, é muito bom, mas aquilo que nos completa por inteiro é a presença de Deus na nossa vida, quando nós caminhamos em obediência a Ele. Então, seja você solteiro ou casado, você que está no centro da vontade de Deus, você está completo. E nessa vida de completo e obediência ao seu tempo, se assim for da vontade de Deus, Deus vai trazer uma pessoa ao seu lado, e as coisas vão acontecer, e Deus vai te dar atitude, criatividade, romantismo, o que for necessário para você estar com Ele, conquistar o coração dele ou dela, e ser feliz dentro de um casamento. Por mais que nós cremos que nem todo mundo vai se casar. E aí vem a questão, e aqueles que não se casar, não vão ser felizes?
se a nossa felicidade estiver em Deus, independente do estado civil, do seu status no Facebook, você vai estar feliz, realizado, independente do que as pessoas vão falar e da pressão que as pessoas vão fazer sobre você. Assuma compromissos com Deus, viva todos os dias o que Ele tem para te oferecer, e eu tenho certeza que você vai viver as melhores coisas da sua vida. E se Deus assim te agraciar o seu tempo, você vai casar, mas que isso não seja o foco. Se você está aqui ouvindo isso e fala assim: pastor, eu não sou mais virgem, no passado eu já caí, infelizmente fiz aquilo que era errado e estou aqui hoje, e aí, será que Deus não tem algo para a minha vida? Queridos, a Bíblia nos fala que Deus, quando nós nos entregamos para Ele, Ele restaura a nossa vida. E uma das marcas que Deus nos dá quando Ele nos regenera é a pureza, é a capacidade de viver uma vida separada, consagrada a Ele. Então, independente de você for virgem ou não, não interessa, para Deus é passado, Ele tomou a sua vida. O mais importante diante de Deus é o seu compromisso de manter a sua pureza diante do Senhor, porque se isso se dá ao seu tempo, Deus vai te honrar. Eu lembro de uma jovem que eu atendi ao longo de muitos anos, e ela era uma situação assim, ela já tinha errado, já feito tanta coisa, ela falou assim: Tiago, eu nunca vou casar, Deus não vai me abençoar, eu não mereço alguém especial. Mas ela se comprometeu diante de Deus, buscou, e uma vida bonita. Um dos dias mais emocionantes, talvez, no meu ministério, foi estar ali diante dela fazendo casamento. E eu poder olhar nos olhos dela, e a gente sem falar nada, não precisou falar nada. Naquele momento, enquanto eu olhava para os olhos dela, ele olhava para mim, a gente estava dizendo: Deus é fiel. Deus é fiel. Olha aqui Deus me honrando. Hoje ela está casada, com filhos, mas Deus é fiel. Se a gente se mantém fiel ao Senhor, Ele honra as nossas vidas. Mas primeiro, eu e você temos que obedecer o que a palavra de Deus tem para nos dar. É difícil, a gente sempre fala que nós nos convertemos, mas os nossos hormônios não sabem disso. A Bíblia fala que você vai ter luta das mais diversas, inclusive na área sexual, emocional. Não seja igual a Sansão. Ele tinha um chamado, ele tinha unção, ele tinha uma missão. Ele jogou tudo no lixo por um desgoverno, descontrole emocional, físico, sentimental, o que levou ele a acabar cego, preso, envergonhado. Aquilo que ele plantou, ele colheu. Eu queria finalizar esse tempo nosso aqui com outro exemplo. Vamos acabar bem, vamos acabar com bons exemplos. Eu queria tirar o seu olho, o seu foco de Sansão. Eu queria levar o seu foco lá para Gênesis capítulo 37. Se você pode abrir ou não, eu não vou ler. Gênesis capítulo 37 vai nos contar a história de José. Um cara que desde muito novo foi chamado por Deus. Por mais que ele não entendesse, ele tinha uma missão, um propósito. E mesmo tendo tudo isso, ele passou um monte de dificuldades. No versículo 12 do capítulo 37 fala que os irmãos dele por ciúmes o venderam como escravo. E ele foi parar no Egito. Ali sofreu como escravo, passou um monte de perrenga. No capítulo 39 fala que da mesma forma como Sansão, ele foi tentado. A esposa do seu patrão, ela agarrou ele num dia, quis ter relações com ele, ele foi tentado. Ele podia ter caído naquele momento, mas a disposição do coração de José era diferente de Sansão. E o que ele fez? A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele... A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo e fugir, ele vai fugir de nós. Mas quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala assim: foge, foge.
Não dá para a gente querer dizer que é forte, não, porque quem pensa que está em pé, cuide. Ninguém é fortão. Ninguém é todo poderoso. Todos nós somos feitos do mesmo pó. Temos as mesmas tentações. E Deus dá a mesma direito de escolha para mim e para você. De escolher pecar ou sair correndo como José. Ele saiu correndo. E mesmo obedecendo aquilo que estava na vontade de Deus, ele acabou sendo condenado. Foi preso injustamente. Ficou preso durante anos. Alguns falam 12, alguns falam 20 anos. Anos na prisão, injustamente porque ele fugiu do pecado. Mas mesmo na prisão ele continuou fiel a Deus. A tal ponto que um dia, lá no capítulo 41, vai nos falar que Deus olhava para ele mesmo na prisão. A tal ponto que Deus o exaltou. Deus o exaltou. E Deus o fez o segundo personagem, a autoridade mais importante do Egito. Ele se transformou governador do Egito. Sabe, queridos, quando a gente é fiel a Deus, a gente vai passar dificuldades, pressões, privações, tentações. Mas se a gente prefere a Deus do que a qualquer valor errado, a qualquer companhia errada, você pode ser ridicularizado, você pode ser chamado dos mais diversos nomes. Eu lembro de um dia que eu estava assim, e Deus sussurrou no meu ouvido: filho, não importa o que chamam você, o importante é que eu te chamo de filho. Essa frase encheu meu coração. Eu não estava mais nem aí para o que estavam falando. Porque quando Deus fala no nosso coração, nenhuma outra voz importa. Porque a voz dele toma o nosso ser, inunda a nossa alma. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vimos aqui a história de dois personagens. Dois personagens que tinham carisma, eles eram heróis. Tinham chamado, tinham unção. Mas um tinha caráter e o outro não. Um amou mais a Deus do que as outras coisas, enquanto que o outro amou mais os prazeres. Em vez de ter domínio próprio, acabou fazendo aquilo que o seu coração mandava. E eu não sei se é isso que está acontecendo com você. Eu não sei como está a tua vida aqui. Eu sei que enquanto eu orava por trazer essa mensagem, era com muito temor e tremor. Com muito temor e tremor. Queridos, antes da gente falar aqui na frente, Deus fala com a gente. E eu sei que eu sou e serei cobrado por cada palavra que eu falo aqui. E é por isso que eu falo com muito temor e tremor. Mas enquanto eu orava por esse dia, por cada um de vocês, Deus colocava no meu coração o sentimento de que o nosso Deus vive. E Ele é um Deus que pode restaurar vasos quebrados. E Ele é um Deus que pode mudar a sua vida independente de como está. Talvez você está aqui e está num relacionamento tão truncado, complicado. Você escutou tudo isso e agora você tem que ter uma ação. A ação tem que partir de você. Deus, Ele já comunicou a verdade, a palavra. E se é contigo, você vai ter o seu tempo de colocar diante de Deus o seu compromisso. Talvez você está aqui e está flexibilizando valores, seja na sua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu quarto, na tua intimidade com Deus. Eu não sei, mas o Deus que está aqui é um Deus que continua de braços abertos, pronto para refazer sua vida e te dar de novo uma nova qualidade de vida. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer diferente de Sansão. Sansão era duro de coração, não se humilhou, e na obstinação dele, ele foi de mal a pior, porque ele era orgulhoso, não queria se submeter a Deus. Queridos, talvez o seu orgulho te trouxe até aqui, mas é o teu quebrantamento que vai te levar para um lugar diferente na presença de Deus. É o teu posicionamento. Ninguém pode fazer isso por você.
Talvez Deus está te convidando hoje para assumir um compromisso, de não na sua força, na sua violência, mas no Espírito Santo de Deus, você andar em obediência, seja nos dias bons ou nos dias maus. E de graça em graça, Deus vai te dar a oportunidade de ter uma vida bonita. Consagrar a sua pureza. E no dia certo, no seu casamento, no dia que você tiver uma conversa com seus filhos, e eles te perguntarem sobre isso, vocês vão falar: filhos, papai, mamãe passou os apertos como você, mas a gente quer dizer em nome de Jesus que em Cristo a gente conseguiu vencer, filho. Você vai conseguir também. Talvez você está aqui e está refém das pressões acerca do teu relacionamento ou do teu status. O que você precisa é entregar a Deus, deixar que Ele seja o suficiente na sua vida. Entenda, o Deus que inspira poetas para escrever poesias, o Deus que inspira músicos para escrever músicas lindas, histórias de amor, o Deus que inspira pessoas para escrever todo um repertório de um filme, Ele é o mesmo Deus que está escrevendo a sua história, a sua poesia. E ao seu tempo, o seu final feliz virá, não da sua força, da sua violência, mas da direção de Deus. E como é gostoso poder olhar para trás e ver que valeu a pena. Valeu a pena. Sempre vale a pena fazer do jeito de Deus. Queridos, eu não sei o que Deus tem falado com você. O que eu sei é que a gente faz compromisso no altar, sabe? E quando eu orava por tudo isso, eu falava assim: Deus, a única coisa que eu posso fazer é comunicar, mas só o Senhor é capaz de estender as mãos e tocar, renovar, restaurar, fazer nova todas as coisas. E é isso que eu faço. Eu quero te convidar para agora, você que quer assumir um compromisso com Deus, levanta do seu lugar, vem aqui para frente. Eu não sei o que Deus falou com você, mas a gente faz compromissos no altar. A minha parte talvez seja mais fácil, é aqui falar, comunicar o que Deus falou. Agora é a parte de Deus, de tocar onde ninguém vê, de sussurrar no teu ouvido aquilo que homem nenhum pode falar, de restaurar, renovar valores, posturas no seu coração. E sabe, não é com arrogância que a gente ganha isso, restaura isso diante de Deus. É com quebrantamento, é com humildade. Por isso, se você está aí, se é com você, se o Espírito está falando com você, vem, porque quem faz é Ele mesmo. Vem e deixa Ele fazer. Se talvez o teu relacionamento está complicado, você entende que ela é a pessoa de Deus para você, ele é a pessoa de Deus para você, mas está complicado, venha para o altar de Deus, consagra teu relacionamento. Que Deus possa fazer nova daqui para frente o teu relacionamento, seja namoro, seja noivado, não sei, mas renova. É tão gostoso nós podemos apresentar as nossas vidas diante de um Deus de graça, que intervém e faz coisas tremendas na nossa vida, na nossa história. Se é com você, vem para cá. Eu sei que a voz dele é irresistível às nossas vidas, mas venha assumir um compromisso, a fazer a partir de agora, não do teu jeito, mas do jeito dele. Eu tenho certeza que se isso acontecer, se for sincero o teu coração, vai ter muita história boa da tua vida daqui para frente. Você vai ser muito feliz, muito realizado. Eu tenho certeza que você vai viver ainda os melhores anos da sua história. Se é com você, vem para cá. Quando você está aqui na frente, eu não posso fazer a sua oração, só você sabe aquilo que Deus está falando com você. Então, antes da gente orar aqui por qualquer coisa, fecha teus olhos aqui. Deus está com os ouvidos atentos à sua voz. Fala com Ele. Esquece quem está do teu lado. Abre o teu coração para Ele e fala aquilo que talvez há anos Ele está esperando escutar de você.
Mas que bom que agora você assumiu esse compromisso com Ele. Esse é o teu tempo com Deus. Espírito Santo de Deus, a gente quer te exaltar. Sabe, Pai, porque o seu amor se renova para cada um de nós a cada dia. Mesmo cada um de nós, Pai, não merecer da tua graça, do teu amor, da tua presença dentro de nós. Sabe, por tantos erros nossos, nós nos sentimos tão indignos, Pai, tão indignos. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá chances, como agora, de poder, de coração aberto, nos arrepender das posturas, dos enlaces, das coisas que fizemos ou estamos fazendo ainda, que são contrárias à Tua vontade. Senhor, nós não queremos apenas Te conhecer, queremos viver uma vida bonita na Tua presença, custe o que custar. Não queremos ser igual a esses que vivem de aparência, uma religiosidade. Queremos viver, Pai, um evangelho sério, bonito, contigo nos teus caminhos. Eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, toma cada jovem aqui, cada um. Deus, alguns estão aqui entregando, Deus, os seus pactos com o Senhor, entregando, Deus, o seu coração, entregando os seus valores, entregando a sua ética, pedindo que seja segundo a Tua palavra. Eu quero pedir, Espírito, sopra, mostra aquilo em casa, mostra aquilo no trabalho, mostra aquilo na família. Deus, mostra aquilo que o Senhor quer mudar. E Pai, por mais que possa ser difícil acontecer, Senhor, nós não queremos mais fazer do nosso jeito. Quero pedir que o Senhor os capacite a fazer do seu jeito, no seu tempo, para a sua glória. Capacita os teus servos, porque eu creio que do teu jeito é possível. Do teu jeito é possível. Do teu jeito. Senhor, tem pessoas que estão aqui e estão colocando o relacionamento diante do Senhor. Deus, a Tua palavra é clara, mas como é difícil às vezes obedecer a Tua palavra. Tem vezes que dá vontade de rasgar aquele texto da Bíblia, porque a gente não quer ouvir e nem obedecer. Mas Deus, a Tua palavra, Deus, de ponta a ponta ela é a verdade. Por mais que a gente não entenda, parece que não é lógico, são os conselhos de um Deus eterno que sabe o que é melhor para nós. Então, Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a submeter o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor seja Senhor e que nós nos submetamos ao seu senhorio. Nós não queremos mais estar no controle, Pai, queremos deixar nas Tuas mãos. Deus, queremos sair do lado do condutor e sentar ali no carona e deixar o Senhor pilotar nossa vida. Guia a vida de cada um aqui, Pai. Naquilo que às vezes ainda é dúvida, ainda é dureza de coração, Espírito, aquilo que o Senhor começou a ministrar hoje, continua falando. Se precisar tirar o sono, tira o sono, incomoda, mas que nós não possamos permanecer fazendo aquilo que o Senhor abomina. Pecado é pecado, por mais que a gente mude de nome. Pecado é pecado, por mais que a gente queira mudar de nome. Senhor, fortalece os Teus servos. Deus, eu quero pedir aqui, Deus, por solteiros que estão aqui, talvez vivendo um tempo de crise. Eu quero pedir, Senhor, toca na vida deles.
Da mesma forma, Pai, que o Senhor seja o Senhor, mas a coisa mais importante, independente da pressão da sociedade, independente, Deus, da pressão que cada um faz sobre si mesmo, da ansiedade do coração, Deus, eu quero clamar que o Senhor seja Senhor, e que o Senhor seja suficiente na vida, na história de cada um deles, e que eles possam estar nessa fase da vida deles, no centro da Tua vontade, e ali encontrar o melhor em cada tempo, para a glória do Senhor Jesus. Guarda, Deus, isso, guarda o coração deles, aqueles que num futuro, Pai, eu creio, vão poder ter a mesma situação, Deus, de poder ali diante do altar olhar para o seu noivo, para a sua noiva, e ver que valeu a pena esperar no Senhor, porque quando esperamos no Senhor, o tempo é mais fácil. Aqueles que estão em depressão por isso, aqueles que estão talvez numa crise profunda na cama por isso, visita o quarto, visita a mente, visita o coração, visita, Senhor Jesus, e Deus, sopra do Teu renovo, toca nos seus olhos, que os olhos deles sejam direcionados para o Senhor, que a Tua palavra os alimente de novo, e que o Senhor os erga para viver nesse tempo e ser inserido onde o Senhor quer, que eles possam se guardar para o Senhor, mesmo em meio às pressões. Toma a vida de cada um, Deus, aqui. O Deus que nos desafia é o Deus que nos dá a capacidade de viver diferente. Então, Deus, que ao sair daqui, que o Teu Espírito possa ajudá-los nos próximos passos, e que eles possam saber que eles não estão sozinhos, mas que a presença do Senhor está com eles. Vai, Deus, vai sobre a vida de cada um deles, continua falando e fazendo o que só o Senhor pode falar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você que está aqui, você que assumiu esse compromisso com Deus, eu não sei o que você colocou diante de Deus, continua buscando a Ele. Ele tem mais para falar. Isso aqui que Ele falou é só o começo. Busca Ele. Aquele que começou a obra na sua vida, Ele vai fazer mais, mas isso vai de busca diária. Ele tem mais para falar. Então se refugie nele, se refugie nele. Você que talvez está preocupado com a tua solteirice, queridos, vai servir a Deus, vai se envolver no ministério, vai estar numa célula, vai fazer amizades cristãs, vai viver a tua vida, e você vai ver que na caminhada da sua vida, todas as coisas vão acontecer no seu tempo, e isso também. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.